Olá, Flávia, que saudade de você. Obrigada por compartilhar assim a sua história, né? Porque é interessante, as pessoas às vezes ficam, né, com algumas dúvidas de quando elas vêm para cá, como é que é essa coisa de ir para a escola, e tem algumas pessoas que voltam para o Brasil ou ficam com aquela sensação que se voltar vai ser melhor, e você ainda voltou para cá, assim. Foi legal você manter o português em casa, não foi? Serviu, não serviu? Conta um pouco dessa sua experiência com as suas filhas, né? De estar aqui, de voltar, ainda mais que agora minha voz sumindo, vai começar a escola. Como é que foi essa transição toda, essa coisa de manter o português em casa ou não? Como é que funcionou para sua família? Não, nós mantemos o português em casa. É nossa primeira língua. Inclusive, foi uma dica assim, fundamental que nós recebemos quando nós chegamos aí em Calgary. Assim, para quem não me conhece, eu cheguei em Calgary em 2007 com uma filha só, que tinha 6 anos. Ela já estava Eu cheguei em setembro e ela já estava, quer dizer, da metade para o final do processo de alfabetização, do que na época era a alfabetização no Brasil, né? Nós somos do Rio de Janeiro também, mas ela já era totalmente alfabetizada. Ela falava, lógico que ela falava, né? Ela estava aí, mas ela escrevia, lia, já assim um processo completo, vamos dizer assim, porque a escola começava desde o terceiro, segundo, terceiro período. Então, já era uma língua, uma leitura e uma escrita para ela consolidada. E aí, a pessoa que fez o assessment, naquela primeira entrevista que os pais fazem quando chegam, nós fomos pedir dicas de como a gente poderia ajudá-la no inglês e tudo. E ele foi muito claro, assim, a gente falou o seguinte: se vocês não façam nada, não façam nada quanto ao inglês, ela vai adquirir muito rapidamente. E até porque se vocês quiserem manter o inglês de vocês, o português, não deixem de falar, não deixem de falar. E isso era para a gente uma condição, assim, sine qua non, manter o português. Primeiro, porque eu acho, a minha família deve ter gente ouvindo assim que não fiquem tristes, né? Mas primeiro, porque eu acho que assim, ao longo da vida a gente deve adquirir conhecimento. E um lema aqui nosso, meu e do meu marido, é sempre oferecer o melhor que a gente pode a nível de educação, de conhecimento às nossas filhas. Então era assim, chave manter. Até porque nós pagávamos curso de inglês e programa bilíngue na escola para ela desde o maternal. E aí, assim, na minha cabeça não tinha porquê ela perder uma coisa que ela já tinha adquirida, visto que quando eu estava no lado oposto, eu buscava mais conhecimento para ela de uma segunda língua. Né? E agora seria a chance dela ter uma segunda língua realmente concreta. Hoje ela tem 4. Eita. Mas, assim, só me enche de. Eu sou mãe babona, Carla. Você me conhece, você é das minhas, né? Sabe como é. Mas ela sentiu facilidade de já ter esses outros idiomas, já ter o português, já estar aprendendo inglês para aprender os outros Muito, idiomas? Carla, muito, muito. Inclusive, foi um processo que a gente sentiu uma diferença com a Alicia, que é a minha menor, que hoje está indo para o grade 6. E a Amanda está indo, é a minha mais velha, tem 20 anos, está indo para o terceiro ano da faculdade aqui no Canadá, né? Então, a Amanda, a gente teve uma coincidência muito boa com ela, porque o método de alfabetização que ela teve no Brasil era exatamente o mesmo método que ela aprendeu aqui, que era o método de fonemas, que eu lembro que até na época que a escola apresentou, algumas mães no Brasil falaram assim, nossa, isso é um método ultrapassado. Eu não sei, de verdade eu não sei, eu não sou dessa área, e eu confiava muito na escola do que elas estavam no Brasil, que ela estava, né? Então, assim, para mim foi uma alfabetização muito boa dela no Brasil. E no Canadá foi muito tranquilo mesmo. Rapidamente ela se sentiu em casa. Ela era filha única. Na época, ela era basicamente neta única, porque minha sobrinha tem 5 anos de diferença dela, até era pequenininha. E foi uma experiência, assim, ótima. Era uma criança muito, muito tímida, que em poucos meses eu a vi, assim, despontando, sabe? Até se candidatar a ser representante de turma. Em 3 meses de escola, estava a Amanda lá levantando o dedo, eu quero, eu quero, eu quero. E, de repente, ela estava falando o inglês,
Aí, a professora também que ela teve foi uma pessoa que acho que foi fundamental nesse processo dela, porque eu, no início, morria de pena, morria de dó. Eu trabalhei full time a minha vida toda até aquele momento, então eu acho que eu queria mais eu estar com ela do que ela comigo, sabe? Então, o que eu fiz? No primeiro momento, eu pegava a Amanda na escola, porque para mim, eu morria de dó. Ela ficar aquele tempo na escola, ela não conseguia se expressar, e a professora me chamou um dia e falou, olha, se você continuar assim, você vai diminuir o processo da sua filha, porque ela vai aprender inglês interagindo com crianças, não aqui dentro da sala de aula. E aí eu, com o coração apertadinho, comecei a deixá-la para o almoço e, de fato, parece que, assim, sei lá, acho que em 2 semanas eu já vi a Amanda falando, e foi aí que ela se entrosou rapidamente. Um belo dia, um frio a beça, eu lá nesse inverno de Calgary esperando por ela, preocupada. O que aconteceu com a minha filha? Que todo mundo saiu menos ela. Vem ela, feliz da vida. Mãe, meus amigos votaram em mim. Eu vou ser a representante da venda de revistas. Falei, minha filha, como nós vamos vender revistas? A gente não conhece quase ninguém aqui, a gente não tem família, não podia bater de porta em porta. E assim ela foi, sabe? E aí, assim, se apaixonou pela língua, se apaixonou pela leitura. Eu acompanho o seu trabalho na questão da leitura porque eu super me identifico com a Amanda nessa questão, né? E ela foi também, assim, a minha experiência de voltar ao Brasil com ela, né? Porque eu já tinha as duas quando nós retornamos ao Brasil. Foi, assim, uma escolha nossa voltar. E ela estava indo para o 6º ano na escola no Brasil. E foi, eu acho, Carla, que de tudo que eu vivi nesse processo todo, né, com as duas, eu acho que foi a experiência assim, mais difícil. No sentido do conteúdo, sabe? Não no sentido... Ela voltou para a mesma escola que ela estava antes. Foi uma escola que, ao longo do meu tempo aí, me ajudou muito no processo de manter o português em casa com a Amanda. Porque, como eu falei assim, eu não sou da área de educação, eu não sei alfabetizar a criança, eu sou dentista, eu não entendo nada disso, mas eu sempre estudei com as minhas duas filhas e meu marido também. A gente sempre dividiu isso, assim, com muito prazer das duas. E aí, o que eu fazia com a Amanda? Eu comprava livro de matemática e de português toda vez que eu ia para o Brasil no Natal. A matemática eu acabei meio abandonando, e o português eu conseguia levar só na parte assim, de interpretação de textos e coisa assim, porque na gramática chegou uma hora que eu também não ia, eu via que aquilo para ela era penoso, e aí eu acabei deixando, né, assim, de lado, e falei, vamos, mas perder o ler, o escrever. E outra coisa que foi uma coisa assim da minha cabeça, eu adoro letra, então eu tinha uma preocupação enorme de manter a letra cursiva, a letra de mãozinha dada da Amanda. E hoje é engraçado que a minha menor treina absurdamente fazer letra de mãozinha dada. Ela, ai mãe, eu quero fazer, eu quero fazer. E é difícil, né? Eu achei que fosse ser fácil, assim, ensinar, mas é difícil demais. Eles aprendem aqui, eu acho que a partir do 3º, 4º ano, não é que eles mudam, porque eu lembro que os meus aqui chegam nesse ano, a professora fala, tudo vai ter que ser com essa letra cursiva. Se a criança escrevesse a letra cursiva, perde ponto, tipo numa redação. Então, eles meio que fazem isso para a criança pegar. Então, acho que é no 4 e no 5 que eles têm que fazer, pelo menos aqui, mandar um material escrito de letra cursiva. Aí sim, Carla, em Alberta sim. Não sei se ainda é, mas foi da Amanda. Quando foi no 4º ano, eles começaram e aí ela já tinha a firmeza da letrinha cursiva. Isso dava a ela uma super autoestima, porque ela já Porque no sabia. Brasil ela já sabia, né? Então, assim, sempre elogios e tudo mais. Agora, aqui em Ontário, hoje a gente mora em Mississauga, na Grande Toronto, e não é. A Alice está indo para o 6º ano, não é apresentado. Mas, por outro lado, também, eu acho assim, teve uma flexibilidade maior quanto à maneira de escrever. Porque, por exemplo, eu lembro da Amanda no Grade 1, quando ela entrou aí, que ela fazia, por exemplo, 9, né, a bolinha com aquela curvinha embaixo. A professora tirava ponto. Eu ficava muito brava, porque eu achava linda, eu me orgulhava daquilo, mas tinha que ser bolinha, pauzinho, né? Só um pauzinho. Aqui já não teve isso. O 7 não tem um risco no meio.
Exatamente. Mas aqui no francês eles até deixam. Aqui não, aqui deixa tudo, sabe? No Aqui, francês eles até deixam. Nunca reclamou de ter uma curvinha ou de ter um risquinho, de botar na mesma prova os dois modelos, eles nunca reclamaram, não. Não, para aqui, graças a Deus, não, assim, não teve isso com a Alice, porque a gente fica fazendo em casa. Ela pequenininha gostava de copiar tudo que a irmã fazia, principalmente na matemática. Pegava o papel e saía copiando as expressões, as sentenças, as coisas assim. Então, exótico. Essa flexibilidade houve, né? Foi uma coisa boa. E aí, assim, voltando a volta ao Brasil, né? Que de repente é algo novo, assim, para quem está daqui, está assistindo, está pensando nisso. Qual foi a minha experiência com a minha filha? De adaptação à escola, aos amigos, nota 10. Nota 10. Não posso dizer nada em relação a isso, sabe? Mas, assim, nós procurávamos manter. Ela tem amigas, inclusive tem uma que assistindo a gente, que é amiga da Amanda. Tem duas já que eu tô vendo na minha tela, não sei se tem mais, mas tem duas que são amigas da Amanda desde muito pequenas. E assim seguiram, e assim continuaram, e assim são até hoje. Então, essas meninas e alguns amigos também, meninos, foram, assim, crucial para a adaptação social dela, sabe? Não parecia que ela tinha mudado de país. Ela simplesmente dormiu, acordou e continuou a vida, assim, socialmente falando. Quanto à escola, ela trabalhou bastante para chegar ao nível que ela sempre teve, antes e depois. E aí eu acho que foi, assim, para mim, o meu maior trabalho, porque ao mesmo tempo que eu estava muito feliz em estar de volta ao Brasil, eu me sentia, assim, um pouco, vamos dizer, culpada em estar vendo a menina ralar, mas ralar é alguma coisa que a gente fala aí no Brasil, né? Em suar para alcançar o mínimo, entendeu? Mas, assim, eu acho que a nossa estrutura e disponibilidade para ela foi fundamental. A ação da escola foi fundamental. Acho que foi uma escola que me apoiou antes, foi uma escola que me apoiou durante o meu processo em Calgary, a minha vida em Calgary, foi uma escola que me apoiou muito depois com a volta da Amanda. E ela, assim, a dedicação dela, Carla. Mas ficaram memórias também. Ontem, por acaso, a gente estava jantando aqui e até surgiu esse papo. Porque a primeira prova que a Amanda fez foi de geografia do Brasil. Então, assim, olha, eu não sabia. A minha vontade era pegar minha filha e falar assim: minha filha não vai fazer. Sabe, eu vou dar um jeito, mas eu percebi, eu não posso falar isso para ela em hipótese alguma, né? Apenas um obstáculo de milhares aí que a vida vai trazer para ela. E aí a gente estudava junto. E ontem ela estava implicando com a irmã com esse negócio de capitais e aí falando: Alice, você sabe qual é a capital do Tocantins? Aí, Alice, eu não sei nem o que é Tocantins. Aí ela ó, porque foi assim que a gente estudou, sabe, Carla? Capital do Tocantins. Amanda. Aí eu, mãe, palmas, palmas. E o mais engraçado foi que até hoje a gente brinca aqui qual é a capital da Paraíba. Aí ela tinha um amigo que também das antigas, chamava João Vitor. Aí toda vez capital da Paraíba, João Vitor. Não, Amanda, João Pessoa, sabe? E assim, próximo, tá perto, é o nome de alguém. E assim a gente foi estudando. Foi um ano bem trabalhoso mesmo nesse sentido. Por exemplo, a leitura dela. E eu me senti, assim, glorificada pelo português dela, porque é uma menina que falava muito bem, você conviveu com ela esse tempo, acho que eu posso dizer isso, sim, né? Falava o português muito bem. Eu ficava assim, muito orgulhosa dela em função dela ler, porque era assim que a gente trabalhava. Ela lia textos de livro de português da série correspondente à idade dela. A série dela no Brasil. E o que eu fazia? Não sei, acho que se era loucura ou não, mas foi uma coisa minha e que eu acho que funcionou para ela. A gente trabalhava assim, eu lia o texto primeiro para ela, depois ela lia. Depois eu ditava aquele mesmo texto para ela. E aí depois ela voltava com o livro, abria o texto e ela autocorrigia o ditado dela. E foi assim que nós trabalhamos por 4 anos, mais ou menos. Então, ela tinha aquela interpretação de texto que, para mim, poxa, consegui.
E, de repente, quando ela chegou no 6º ano do Brasil, o papo não era esse, né, Carla? Sabe? É. Mas o que em compensação, assim, o que eu percebi? Que ela tem, aí eu não sei se tem a ver com esse processo ou se é dela, ela tem uma capacidade de memória auditiva muito boa. Então, eu passei o primeiro ano, mais ou menos, ou pelo menos o primeiro semestre, aonde eu lia tudo para ela, sabe? Nas aulas de literatura, quando era literatura internacional e a gente tinha a oportunidade de ter acesso ao livro em inglês, ou a gente comprava, ou não tinha muita coisa ainda de baixar na internet, eu não lembro muito de fazer isso. Mas aí ela lia em inglês, porque aí ela lia rápido, lia fácil, e ela já tinha a ideia do livro na mente. E até quando não era isso, era eu. Sabe? Eu sentava com ela e lia aquele livro inteiro. Idem a matemática, porque as primeiras provas tinham aqueles enunciados, né, desse tamanho Que é um problema. Um problema, e ela não estava acostumada. Aí eu lia. Agora, o mais curioso foi o seguinte, que ela, eu lia a primeira vez. Enquanto eu estava lendo a primeira vez, focada nela, ela estava assim, olhando para cima, fazendo assim. Aí daqui a pouco quando eu acabava de ler o problema, ela falava assim, por exemplo, mãe, Carla percorreu 50 quilômetros em 20 minutos, vamos dizer. Eu falei, Amanda, calma aí, não é assim. Como assim? Eu não tinha nem conseguido, Carla, parar para raciocinar isso ainda, sabe? Aí eu voltava e, não, vamos esquematizar isso. Mãe, é óbvio, se a distância é tal, se ela... Aí ela, sabe, e ela dava solução assim. E aí foi outro problema, porque a escola não aceitava. Né? Você tem que mostrar como você chegou nisso. E ela só falava assim para minha mãe, mas é lógico. Falei, não, minha filha, mas não é assim. Vamos escrever. Né? Então, assim, foram processos mais trabalhosos, muito mais trabalhosos do que adaptar as duas, assim, a escola aqui, para que ela chegasse ao nível da turma. Mas chegou bem, graças a Deus. Sabe? Em pouco tempo ela já... Quer dizer, pouco tempo não, pelo menos uns 6 meses, durante todo o primeiro ano. Assim, ela Deu uma sofrida ali para... toda. Aí depois, quando ela estava assim, segura, ela pediu para mudar de escola. Foi um processo que eu achei engraçado, que ela falou assim, mãe, eu preciso agora ser eu. Eu não quero mais ser aquela Amanda que está aqui desde o maternal, que morou um tempo no Canadá, então ela sabe muito inglês, e aí todo mundo já fala disso. Tinham professoras de inglês que não gostavam, tinha outras que foram, sabe, Deus para ela, mas viveu isso. Ela falou, eu não quero mais nada disso, mãe. Eu já aprendi que amigo a gente não perde, que amigo a gente mantém, que amigo... E isso eu acho que eu consigo, e realmente, mas eu quero ser eu quero ser a Amanda, que é a Amanda. Tá, Carla, concordamos, embora eu, novamente, assim, resistente, porque a escola para mim era uma segurança enorme. Mas tá bom, vamos lá, Amanda, tá na hora de você ter seu voo, né? Vamos. E foi. E se deu muito bem, graças a Deus. A escola tinha um projeto de high school com uma universidade americana, e aí foi o encontro dela, só que durou pouco, porque foi no momento em que a gente voltou para cá. Mas a May preparou o espírito dela para isso, não? De repente? Olha, Carla, eu vou ser honesta com você. Eu acho que o espírito dela sempre foi estar de volta, sabe? Entendi. Ela foi um dos grandes fatores, assim, de eu concordar de estar de volta. Embora cheia de amigas que são parte da vida dela até hoje, são mais amigas do que acho que todas as amigas daqui, da época daí, que também mantém contato com muita gente, da época aqui, são amigas que... São minhas filhas, como eu te falei, tem gente assistindo aqui, eu brinco, são minhas filhas, são 3 amigas dela que são minhas filhas também. Brigo com elas, chamo atenção, falo, elogio, vibro. Mas ela queria muito a volta, assim, muito na questão comportamental, eu acho, do Brasil. Tinha coisas para ela, sabe? Tanto que no último dia de aula no Brasil eu chorava e ela, mãe, vamos, a gente tem que acabar de arrumar coisa e tudo mais. E ela voltou para cá, Ontário, outro esquema, outros amigos, outras coisas. A gente chegou aqui em abril, então ela só fez
metade de abril, maio, junho da escola aqui, o ano acabou, era grade 8, quer dizer, as pessoas iriam sair para o high school, aqui começa no 9 ao invés do 10. E aí, no último dia de aula, eu ainda comentei com meu marido, eu falei, pelo menos dessa vez ela não está sofrendo com essa mudança, né, com essa troca, porque 2 meses e meio de escola, Carla, quando eu vou buscar a menina tá vermelha de chorar. Eu falei, minha filha, o que aconteceu? Eu achei que tivesse caído, sei lá. Ela foi e falou para mim, mãe, eu gostei tanto daqui, agora, meus amigos, ainda bem que todo mundo vai para a próxima escola e tudo mais. E eu preocupada com as férias de julho, né? De verão, né? Agora vai voltar a estar sozinha? Que nada, que nada. Aí tem uns filhos aqui agregados também, já desse grupo dela. E foi, Carla, e foi, sabe? E aí se deparou também no high school não é sendo monitora, mas assim, dando suporte a alunos que chegavam, que falavam o português, a alunos que falavam espanhol, porque na época também do Brasil, ela teve que ter o espanhol e a gente também correu atrás, suportando em curso e tudo mais, para que ela não perdesse uma turma que vinha do espanhol desde o 5º ano, né? E ela entrando de paraquedas no 7º, no 8º. Então, ela gosta muito, muito de línguas. Então, ela começou a ajudar o pessoal aqui, ser chamada pelo... você pode vir. Isso também trouxe a ela, vamos dizer, valeu a pena tudo que minha mãe e meu pai me forçaram, né? Porque você sabe que nem sempre é de maneira espontânea. Sim. Né? E aí, durante a quarentena, eu fiquei muito feliz com ela, porque nós temos bastante livros aqui em casa, e ela pediu se ela poderia ler. Primeiro, ela começou lendo Paulo Coelho, porque comprou um aqui em inglês, a gente fala muito em Paulo Coelho, e ela pediu para ler. Posso ler em português agora? Acho que eu estou bem para ler em português. E leu, já leu acho que uns 4 ou 5 de Paulo Coelho aqui. E há pouco tempo ela pegou uma coleção da Agatha Christie, da minha tia-avó. Falei, Amanda, agora o desafio é outro, vamos lá. Aí meu marido também, Amanda, quer Mas ajuda ela aí? pegou a Agatha Christie em português? Português, tá? Já leu, cara. Já leu uns 2 ou 3 e tá com mais uns 2 com ela, sabe? E ela carrega muito isso da leitura. Aí agora eu já falei para ela, não deixa de ler em português, né? Já que você voltou, porque, ok, jornal, revista, né? A mensagem, troca o tempo inteiro. Nós só trocamos mensagem aqui em casa em português, até a Alicia. Alicia, você tem que descobrir, né? O que tá ainda, sabe? Mas a gente só troca mensagem em português. E eu já falei com ela, procura pelo menos com a gente trocar escrevendo de uma maneira correta. Então, ela escreve com acentuação, com pontuação do português e tudo mais. Né? Ela só tem, durante todo esse processo, e até hoje a gente vê, na questão da redação, que ela escreveu na escola, durante o tempo aí, a redação seguindo o padrão da língua inglesa. Frases curtas, né? Não aquelas frases assim enormes. E é engraçado que a Alicia, minha pequena, que não gosta da leitura como a irmã, escreve em frases assim, ó, enormes. Enormes, sabe? Um desenvolvimento, acho que total da cabeça dela, porque o que ela lê do português é muito pouco e ainda livro de literatura infantil, mas ela escreve só frases enormes, enormes. Mas é o processo, né? Ela está no processo de aprendizado dessa base toda. E como que foi para, assim, você comentou da volta da Amanda. E como é que foi a volta da Alice que não tinha tido essa experiência aqui? Como é que foi para ela essa volta de entrar num lugar novo, porque ela tinha uma experiência de escola do Brasil? Porque eu sei que algumas famílias comentam isso, que o difícil da volta da criança, é a matéria, que a quantidade de matéria que eles dão no Brasil é muito diferente da quantidade de matéria que eles dão aqui. Né? Aqui a gente vê, vai somando, vai somando, vai somando, vai somando, continua somando, continua somando. Lá no Brasil, a criança, tipo assim, já virou capítulo, tá em outra matéria. Sim, aqui fica. E a mesma coisa, tipo, história, quantidade de história, quantidade de geografia, quantidade de matéria dentro desses títulos, e fora também que é muita coisa referente ao Brasil. E aqui a criança está aprendendo no Canadá. Então, ela não tem como usar ainda. E no caso da Alice, ela teve essa experiência de começar na escola lá e agora ela começou na escola aqui.
Como é que foi para você viver agora de novo, igual você viveu com a Amanda lá no passado? Olha, Carla, para mim foi uma experiência totalmente nova, vamos dizer assim. E tem sido. Elas têm 9 anos de diferença, são duas pessoas totalmente diferentes, sabe? Sim, acho que em tudo, inclusive nesse processo de aprendizado. A Amanda é uma pessoa que até hoje ela traz coisas pra gente, sabe? Ela tá na faculdade, ela traz, ela debate texto, ela traz uma coisa da ciência que ela sabe que eu gosto, ela traz uma coisa da tecnologia que sabe que o pai gosta, gosta muito de política junto com o pai, então ela sempre traz. A Alice é o oposto. Oposto. A Alicia, ela é. Eu não vou dizer que ela, assim, que ela seja autodidata, porque lógico que ela precisa de todo esse aparato para aprender, mas ela não gosta do compartilhamento com a gente, sabe? Então, ela lê para ela. A leitura compartilhada com a Alicia é algo que nunca teve. A leitura compartilhada com a Amanda, às vezes, acontece até hoje, aqui, quando ela está em casa, ela, durante o ano letivo, ela fica na faculdade, né? Mas quando ela está com a gente, vem aquele aconchegozinho de novo. E aí ela junta e traz um livro. Mãe, vamos fazer igual a gente fazia, vamos ler junto. Alicia não. Alicia não. Ela não gosta de participar disso, nem quando estamos nós quatro. Ela lê para ela, sabe? E aí a escola, nesse momento, eu acho que foi uma instituição que não muito me ajudou, porque eu normalmente, primeiras coisas assim que eu vejo com as minhas filhas, eu procuro levar à escola, sabe? É isso que vocês estão vendo, vocês compartilham comigo disso e tudo mais. E eu levei à escola essa questão da Alicia não querer ler, sabe? E ela falava assim para mim, mas a professora já falou que eu posso ler para mim mesmo. Eu falei, não, você pode ler lá, mas aqui a gente quer ouvir sua história. Aí, às vezes, eu fingia que estava fazendo alguma coisa, sabe? Tipo, Alice, eu tô fazendo aqui e lê para mim. Aí ela falava assim, não, mãe, não, eu vou ler só para mim, eu vou ler só para mim. Sabe, Carla? Então, assim, foi diferente. Ela não, embora ela vivesse já um contato com a língua inglesa em casa, não delas falarem inglês. A gente nunca fez isso. Elas se falam em português, as duas, hoje. Então, elas podem... É engraçado que podem estar até, assim, num grupinho de amigos. Quando vai falar uma com a outra, elas falam em português. E nós nunca permitimos e depois ficou para elas. Mas a televisão lá em casa, na época do Brasil, era em inglês o tempo inteiro. Para Amanda manter, e porque já tinha habituado aquela coisa toda. Mas ela sentiu. Ela sentiu muito, 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 muito. Porque, embora assim, muito independente, sempre gostou muito dessa questão assim, do paparico. Então, ela chegava na escola no Brasil, vinha aquilo, ai, Alice, que lacinho lindo! Ai, deixa eu ver sua mochila nova e tudo mais. E aqui, no primeiro momento, ela não teve isso. Até teve uma professora que falava português, era portuguesa, e aí ela se chegou um pouquinho mais a essa professora, mas nessa época a Amanda também estava na escola, então tudo que ela precisava, alguém chamava a Amanda para vir ajudar. E aí, quando as aulas voltaram, ela já no senior kindergarten, a Amanda já no high school, fora dali, aí ela se viu sozinha. Foi um tempo assim de difícil adaptação, Carla. Sabe? Ela não queria ficar, ela queria vir embora. A escola, por outro lado, queria que eu batesse o sinal, que eu colocasse a garota dentro do cercado lá do kindergarten, virasse as costas e fosse embora. Sabe? Eu acho que eu também não muito ajudei, porque eu falei, eu não vou fazer isso, eu nunca fiz isso com as minhas filhas, entendeu? E aí foi um jogo, assim, vamos dizer, eu apoiava a mãe dela, né? Naquela circunstância, mas foi um tempo, assim, diria você, sei lá, um mês e meio, que foi penoso, sabe? Ela já falava a língua, ela já entendia, ela já se comunicava muito bem, mas foi difícil. Ela não queria ir, ela queria ficar em casa, ela ficou doente. Assim, sabe, tudo que eu achei que não fosse acontecer, porque a outra que era filha única, que não tinha contato com a língua dessa forma, nunca tinha tido nada, foi tranquilo. Com ela foi ao contrário, sabe? E é assim, também, estuda sozinha, de verdade, sabe? Poucas vezes eu sei o que ela... Eu só sei o que ela tá fazendo porque eu abro a mochila e vou olhar.
Entendeu? Agora, com essa questão da pandemia, ela ficou online o tempo inteiro. Nós optamos por não deixá-la de volta à escola. Foi uma opção nossa no momento em que abriu o híbrido, né? E aí ela passou a ver a turma da escola. Ela interagia, ela ficava brincando. Às vezes eu chegava a entrar no quarto e falava assim, o que está acontecendo? Porque tava aquela... Mãe, tá no Recess, tá todo mundo brincando, tá todo mundo interagindo. Tem um monte de amigos também nesse lado social hoje, assim, chegou junto da Amanda nisso. Essa semana uma amiga comentou que o filhinho está fazendo 5 anos. Foi engraçado que ele chamou um amigo e uma amiga para o aniversário. Ela falou para chamar 2 amigos. E a Alice é dessa. Ela é convidada para a festinha do amigo, sabe? Ela não tem só o grupinho dela das meninas, mas ela gosta da individualidade dela. Entendeu? E aí, quanto mais você compra livro e vamos ler junto e não sei o que mais, ela se retrai. Aí agora eu tô fazendo assim, eu compro o livro para ela antes de eu falar, ou antes de eu dar, ou logo depois que ela lê, eu leio o livro, Carla. Sabe? E aí eu vou conversando com ela, assim, às vezes do nada. Entendeu? Tipo, vamos ali no mercado comigo? Vamos. E aí no meio do carro eu... E Alice, sabe o que isso aqui me lembrou, vamos dizer? Me lembrou a Maria. Que é a Maria, mãe? A Maria daquela história, lembra? E aí eu vejo que realmente ela tá lendo. Porque aí ela me conta, ela bota a opinião dela, ela traz ela agrega alguma característica, alguma coisa assim. E aí é assim que eu tô tentando aprender e a chegar ao jeitinho dela, sabe? Outra coisa que eu tenho feito... Cada criança tem um perfil, né? Cada criança, como você comentou, elas são completamente diferentes. Às vezes eu falo, gente, saiu do mesmo pai, da mesma mãe, come a mesma comida, tá na mesma casa e são coisas completamente diferentes. E eu achei que ela fosse, assim, ser diferente porque ela tem a irmã como um ídolo. Tudo é a irmã, tudo é a irmã. E a irmã vive, a Amanda não baixa nem livro em iPad, a Amanda compra, tem toneladas de livros. Vive trocando coisa. Agora ela descobriu um lugar que troca os livros. Então é o passeio predileto da Amanda. Vira e mexe, vai lá e troca e vem com um monte de outras coisas. E ela não, Carla, sabe? Ela não. E eu não sei também se agora ela já faz meio que de propósito, num jogo assim do contra. Mas ela não. Aí agora, há pouquinho tempo, eu comprei para ela uma série da American Girl de livrinhos da mudança, né? Da entrada na adolescência e tudo mais. Aí eu falei, Alice, você já leu? Pô, é tão legal. Eu já li os livrinhos, são 4 ou 5 livrinhos. Eu botei assim arrumadinho na estantezinha dela. Falei, você já leu? Não. Não. Mas minha filha, por que você não quer? Não leu ainda? É tão legal. Não sei o quê. Mãe, depois eu leio. Assim, não fez. Mas aí já peguei alguns pontos do livro e já fui puxando o papo e já vi que ela já leu. Que ela já folheou o livro todo. No outro dia ela soltou alguma coisa aqui para Amanda também. Foi até engraçado porque falava sobre aparelho de barbear, né? As giletes e tudo. E ali tem um monte de dica para as meninas e tudo. Aí ela falou para Amanda, quando nascer meu pelinho, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não sei o que. Aí a Amanda falou assim para ela, mas quem falou isso para você? Porque era alguma coisa que a gente não tem o hábito aqui de fazer, assim, diferente. Ela falou, tá no livro. Aí ela falou baixo para Amanda, tá no livrinho da American Girl. Sabe? Porque a Amanda também já entrou nesse processo. Sabe, de que você tem que ler, você tem que ler. Eu já falei, Amanda, deixa ela, vamos ver onde ela vai chegar. Eu tô vendo que ela tá chegando, tá chegando, tá chegando. Aí um dia também falei na escola, eu falei, olha, eu me preocupa porque ela não lê, né? E ela gosta muito de escrever. Aí a professora falou para mim, você já avaliou a escrita dela? Ela escreve muito bem, ela até escreve com frases. Eu falei assim, eu já percebi que ela escreve com frases longas, mas eu também não tenho parâmetro para saber se aquilo ali tá de acordo com a idade dela, né, Carla, não. Aí a professora, não se preocupa, sabe? É tudo muito assim, não se preocupa, não se preocupa. E eu sempre Mas preocupada. aqui tem os testes. Eu lembro que a Júlia fez no 3, né? Depois teve no 6, que aí depois tem de novo, ela fez outro no 7, que aí vem falando o seu nível de leitura, seu nível de escrita, e em relação ao inglês, em relação ao francês. E a danada tem sempre, assim, bons resultados, sabe? Mas ela não compartilha isso, assim, com a gente, não. Não. E outra coisa, ela é, assim, uma criança que se prepara para
para estar nas boas notas, sabe? Para ela, um A menos é, ó, minha filha, mas tá bom, mas a filha, a gente está na pandemia agora esse ano, né, na coisa, tiraram umas notas A menos, ela ficou desesperada. Eu falei, Alicia, tudo é novo, né? Um processo de aprendizado novo, via o Já tá computador. bom, gente. E outra coisa, no coisa. Aí, Amanda, Elaine, A menos. Eu falei, e outra coisa, A menos, o que tem? Alicia, eu falo muito aqui para elas o seguinte, Carla. Eu acho que não importa a nota que ela tirou, no meu ponto de vista. Importa a mim o esforço que elas fizeram para chegar naquilo, sabe? O grau de comprometimento que elas têm com aquilo, com aquele objetivo, sabe? Então, eu brinco com ela. Ah, ok, tem a prova amanhã. Você passou o dia na praia e você não tá nem aí na prova e você tirou o seu a mais, ok, ótimo para você, que você reflete que você foi boa aluna, que você prestou atenção e tudo mais. Mas o que eu esperava de você? Que você dedicasse o seu tempo, que você desse importância a esse seu momento. Então, se você, ao contrário, se você amanhã você tem a prova, essa semana você tem a prova, você está estudando, eu estou vendo que você está sentando, que você está revisando sua matéria, que você está se dedicando àquilo, que você está levando a sério e você tirou um C, para mim talvez venha a valer mais. Não, eu Porque sei. se esforçou, né? Porque se Estava esforçou. preocupada com a nota. Agora tá tudo muito bem, né? Mas daqui para frente vão chegar momentos e mais momentos que você precisa ter um comprometimento. E eu acho Uma que faculdade, um high school, né? tudo, né? E outra coisa, é o que a gente espera delas, né? Deles, como modo geral. É o momento deles de estudarem, de focarem no estudo, entendeu? E ela tá indo. Agora ela começou o French Immersion, né? Não, ela faz o programa Extended French. Ela tem metade do dia no inglês e ela tem metade do dia no francês. Então, ela tem a religião, a ciência, os estudos sociais e as aulas extracurriculares, né, de drama, educação física no francês. E aí ela tem a língua inglesa mesmo, a matemática e mais alguma outra matéria no inglês, rotineiramente. E aí eu comecei a falar muito para ela desde o início. Começa a tentar pensar mais no português para o francês, né, do que no inglês. Lógico que no primeiro momento, a professora que vai falar isso, aquilo e tudo mais. Mas agora ela já vem. Mãe, olha, é igual o português. E aí eu tô vendo também, assim, o quanto ela deslanchou na escrita dela. Depois que ela começou o francês, na escrita dela do português, Carla. Mas sabe? Quer dizer, tudo tá se embolando, as né? línguas vão se conectando, é bem legal. Porque aqui eu falo, eu nunca ensinei eles a ler ou a escrever em português. Eu não precisei, porque o francês fez. Então, quando eles estão na escola aprendendo o francês, eu trago isso para o português. Então, eles, tipo, a Júlia, ela gosta de ler Monteiro Lobato, tem um monte. Aí ela pega, começa a ler, e aí é a mesma coisa que você falou, eu só mando mensagem, tanto para o Gabriel, para ela, o que for, é português. Falo, se vira, aprenda, e todos eles conseguem ler. Responde errando algumas coisas, mas responde. Mas assim que o Gabriel começou a ler em francês, eu entreguei o livro em português. Falei, lê isso aqui. Porque ele, assim, a história dele foi meio diferente. Ele começou a falar muito tarde, ele já tinha 2 anos e meio, e aí ele escolheu falar só inglês. Ele não respondia nada em português. A gente falava em português, ele respondia em inglês, e aí eu falava, tipo, ele falava, eu quero água, eu repetia em português para ele e entregava. Nunca mandei ele falar. E aí coloquei ele no kindergarten em francês. Aí foi meio assim, questionaram, falaram, você vai botar, não vai botar, o menino já não fala. Mas eu falei, vamos tentar, né? Vai que ele gosta. E aí eu perguntava para a professora, como é que ele tá? A professora tá ótimo, entende tudo, interage. Eu falei, tá bom, porque em casa não fala nada. Acabou o kindergarten, a gente estava no carro. Sabe aquele dia que acaba a escola, a gente entrou no carro no outro dia para viajar. Ele chegou no meio dos bancos e começou a falar português. Sim. Falar. A gente vai viajar, a gente vai fazer isso, fazer aquilo, vai não sei o quê. Aí eu olhei pro João, o João olhou para mim. Aí o Gabriel, o que você tá falando? Aí ele, como assim? Eu falei, sabe que você tá falando português? Ele, sei. Eu falei, o que a sua professora falava na escola? Igual você. Ele achou que ele ficou um ano aprendendo português. Ele achou que era português. Na cabeça dele, ele falou, tá falando igual a minha mãe, igual ao meu pai.
Ele estava lá dentro aprendendo, falando em francês, mas ele achava que era português. Então, quando ele entrou no carro, ele começou a falar português. Tipo assim, eu fiquei um ano inteiro treinando e É, ele não falou francês, era português mesmo. Mas a cabeça dele, ele não tinha separado as caixinhas ainda. Tava tudo misturado ali naquelas caixinhas. Ele achava que, tipo, tinha a caixinha do inglês, mas a caixinha do francês e português estava tudo junto. Mas ele sabia o som, mas ele não sabia os nomes. Passou um tempo, ele foi pro Grade One, aí ele aprendeu que tinha a caixinha do português e a caixinha do francês, que eram formas de pronunciar diferente. E aí ele foi falando. E hoje ele lê, ele fala. A gente foi para a França, ele conversava com crianças em francês e virava para a gente, para a irmã, falava em português. Assim, super voltou, né? tranquilo. Parece que, né, abriu aquela porteira e os conhecimentos se encontraram, né? Isso acho que dá firmeza e autoestima, assim, a eles, né? A É, e Alice tanto, e tá tanto doida. quando a Júlia começou também, a professora perguntou, ela já aprendeu francês antes? Eu falei, não, ela fala português. Aí a professora, por isso, ela falou, porque ela assiste desenho, ela ri, ela entende o que está sendo falado. E as crianças que têm uma base 100% inglês, elas ficam muito perdidas. Então, assim, para É, uma criança que já é bilíngue, né, de uma língua latina, a criança faz assim, é uma facilidade muito grande para estar aprendendo outros idiomas. Por isso que eu falo, gente, é tão legal você apresentar um outro idioma para sua criança, mesmo que seja como vocês fizeram, colocando a TV toda em inglês, colocando, trocando o som dos brinquedinhos, para a criança já começar a escutar que aquilo dentro dela vai fazer sentido depois quando ela tiver uma oportunidade de aprender aquele idioma, né? é, Vai fazer a diferença. A Amanda aprendeu também, já tinha o português mais instalado, né, assim, gramaticalmente também, do que a Alice. Ela aprendeu o francês, que ela começou aí, a gente colocou, eu lembro que eu coloquei a Amanda, acho que já no Grade 2, na Aliança Francesa, ainda aí em Calgary, mas era assim, bem básico. E depois ela continuou no Brasil também. E depois no Brasil o espanhol, assim, bem fácil. Agora a Alicia, ela tá louca por uma experiência dessa de colocar o francês para fora, sabe? A gente até ia no final de semana passado, retrasado, a gente chegou a marcar para ir a Montreal, ela estava super, super animada. Mas aí tivemos uns imprevistos, tivemos que desmarcar e tudo mais, mas ela tava. E aí, assim, foi engraçado que. Mas ela não falou, sabe, Carla? Ah, eu quero ir porque ela fala francês, não. A gente estava escolhendo aonde ir dar uma passeada, e aí, assim, o único lugar que teria isso era lá. E ela firme, firme. Todo mundo votou. Oi, oi, Fala, Kate, tudo bom bom? dia. Bom dia. Bom, tá lindo o seu arco. Ela quer ouvir também. Eu Ela gosta vi. de participar de É, tudo. eu gosto de ver as lives dela. Adoro ver ela lendo. Viu? Gosto, ó, do seu coraçãozinho, Kate. Viu? Ela é muito fofa. Então vai Tá, lá tomar café. Vai, dá pra e mamãe. aí Eles estão foi. acordando aqui. É, porque aí. Ó, São bom dia, sete h Kate. 40. Aí eu vi que ela isso, ela tava, sabe, naquela expectativa. Aí quando a gente desmarcou, ela, que pena, mãe, que pena. Aí a Amanda falou, mas o que você queria ver em Montreal? Ela, não, eu queria ir lá, não falou, sabe, não falou, mas aí depois, uma vez também assim, puxando o papo, eu falei para ela, eu falei, mas Alicia, agora, né, vamos ver outro lugar, mas tem que ser assim, algum lugar que a gente fale francês, né, para você falar. Aí ela na mesma, eu que ia falar em Montreal, sabe? Então, Mas assim, eles acham o máximo, assim. E esse é. antes da gente viajar, a gente ainda colocou os desenhos, trocou o canal, né? Com essa coisa de Netflix, trocou tudo pro francês para eles. Porque eu já tinha na escola, ainda em casa. E eles gostam de um desenho que passa na França, acho que é Miraculo, Ladybug. De repente a Alice conhece. Que passa lá. Então, mostra os lugares. Então, eles ficavam vendo. Aí, eles foram para lá, viram as coisas e voltaram e ficou assistindo. Ah, você lembra quando a gente foi ali? Eles ficam felizes da vida. E lá eles tiveram oportunidade. Antes da pandemia, a gente tinha marcado para ficar um mês em Montreal. E a gente tinha colocado eles no Summer Camp de francês. Porque em Montreal tem muito Summer Camp que é o oposto, né? Eles fazem imersão de inglês. Aí eu falei, não, eu não quero. Eu quero o 100% raiz, que vai ser todo em francês. Então eles iam ficar um mês, umas semanas no Summer Camp e a gente já tinha visto tudo. E aí cancelaram, né? Quem Mas sabe faz quando passar parte, a gente marca de novo.
vai junto, né, Carla? Então Que vamos aí marcar, eu vou combinar eles com você, a brincam gente pra se encontra em Montreal para fora. essas crianças treinarem todo o francês deles, ó. Não, eu percebi que o objetivo dela era esse. Ela não estava muito preocupada assim, com o lugar, não, sabe? Ela estava preocupada em falar. E outra coisa, ela ia viver um momento que, sim, em relação a mim, principalmente, eu não sei nada de francês, Carla. Não sei nada mesmo. Eu ajudava a Amanda lendo e escrevendo, assim, tentando para o português, né? Mas se eu tiver que ouvir ou falar, e falar, então, acho que eu não sei nada. E aí ela ia ser o máximo, né? Porque ela ia tomar a frente daquilo e se colocar. Rafael fala muito pouco, né? A Amanda que fala, mas ela já estava. Ela só faltou falar assim para Amanda: você não quer ir, não, né? Pode Sabe? ficar. Pode ficar, vai ser um espaço só meu, né? E tudo mais. Ela estava curtindo muito. Mas outros momentos, assim, vão vir. De repente ela vai aí também com eles num summer camp desse, É, né? mas é legal para a criança. A criança precisa dessa confirmação, porque é a mesma coisa da gente ter o português aqui e ela não ter contato com ninguém que fale português, um exemplo. Ela acha que assim, o que que é esse idioma que eu estou aprendendo, né? Para que que ele realmente serve? Então, quando ela encontra uma criança que fala e ela consegue se comunicar com o português, abre aquilo ali, Jesus, outras pessoas falam, né? Tipo assim, abre uma luz. Aí você fala, existe um lugar que falam isso. Aí a criança fica, uau, quero ir lá. Será que eu Olha, falo? Será que eu não falo? E aí vai. Então, assim, foi bem legal ver isso que você está falando da Alice acontecendo. E como a Júlia foi também, a Júlia que ia, falava um monte de coisa, a gente entende um pouco, falava, e eu perguntava assim, Júlia, como é que eu faço para pedir isso? Você lembra de um filme que a pessoa estava no táxi, aí o cara perguntava para a mulher assim no táxi, você é uma girafa? Aí a pessoa, sim, sim, tipo, fingindo que não falava inglês. E a pessoa perguntava, aí ela falava assim, ah, você vai... Eu falava, como é que eu peço isso? Ela, pede assim. Ela falava, pede água. Ela sabia que eu sabia algumas formas, ela falava assim, brincando, em vez de falar que era água normal, ela falava toilette, que é a água da privada, né? Então ela fazia essas coisas, eu implicando. falava, aí eu falava, não tá certo. Eu sabia, né? Mas eu falava pra ela, não tá, isso não parece certo. Ou ela falava, ah, você chega num lugar e fala assim, eu sou um hipopótamo. Ela falava tudo em francês. Eu falei, hipopótamo não é essa palavra que eu tô procurando. Aí ficava assim, brincando, mas assim, eles tiveram essa experiência, sabe, de ser o guia, de ser a pessoa que fala. Aconteceu uma coisa interessante, que a polícia parou a gente lá. E aí o policial foi, né, tipo, para falar com a polícia, tem que falar direito, não dá para Ah, falar mais ou menos. Aí o João foi e perguntou: "Você fala inglês?" O policial: "Não". Aí ele abaixou o vidro de trás e falou: "Então fala com ela", né? Aí a Júlia começou a falar com ele em francês, só que ela na hora de falar com a gente, ela falava em português. Eu falei: "Cabeça, vai que vocês não perguntaram pro policial se ele falava português, porque aqui é a Europa. Vai que ele fala: "Você perguntou inglês, inglês eu não falo, português eu falo". Mas aí o cara não falava. E ele ia falando com a Júlia, ele falava assim: "Fala pro seu pai isso, 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 e isso". Aí a Júlia: "Papai, ele tá falando isso, isso e isso". Aí o João falava em português. Aí a Júlia virava pro policial: "Meu pai está respondendo isso, isso, isso e isso". Mas foi assim, foi um momento dela, falou assim: "Eu sou a intérprete". Entendeu? é. É comigo, vocês estão seguros. Eu estou desenrolando aqui com o policial E para não ter problema, entendeu? E é, foi muito legal. E você vê eles interagindo, a gente, para pegar o trem, foi numa área de brincar, de criança. Aí o Gabriel foi lá numa mesa, chegou a garotinha, eles começaram a falar, os dois brincando junto, conversando. Eles saíram, assim, muito realizados. Quando eles voltaram para a escola, se sentiram, assim, muito mais pertencentes. Falou, eu tô aprendendo uma coisa que eu vou usar, sabe assim? Foi um sentimento muito diferente. E eles estavam muito, muito felizes de ir para Montreal. A gente vai marcar de ir junto. vamos Porque a sim. gente, agora que está meio que reabrindo, meio mais ou menos, a gente combina, mas o Embora, olha, sentimento deles a foi Alicia esteja ótimo. para voltar a Calgary. Ela tá toda hora, mãe, 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 eu quero ir, eu quero ir. Eu falei, bom, a gente vai combinar com o pessoal lá também, vamos com calma, né? Porque Ah, vem no verão. melhorar. Eu falei para ela, a gente vai no verão, Alicia. Aí ela, não, mas eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. E eu acho, assim, voltando nessa experiência de vocês, eu acho que quando eles vivem isso, eu acho que, primeiro que assim, a gente fica cheio de orgulho, né, Carla, de manter isso, de lutar contra tantas coisas adversas e que vêm, né, para manter isso. Quantas vezes eu
via gente, você mantém? Ela não pode ir na minha casa hoje porque é o momento que vocês estudam isso, ou que você está fazendo isso. E quando eu vejo as minhas filhas assim, ganhando esse espaço, ganhando essa confiança e colocando em prática aquilo que para a gente tem um valor grande, não de falar isso ou de falar aquilo, mas de não perder aquilo que elas trazem e de agregar cada vez mais conhecimento, né? Isso para mim assim só faz ter a certeza de que eu tô no caminho certo, pelo menos dentro daquilo que eu acredito. Né? Não sei se num contexto total estaria certo ou não. Igual, por exemplo, eu venho brigando aqui de tudo quanto é forma com a matemática, com as duas, sabe? Da questão das calculadorinhas e das coisas, igual foi quando a Amanda voltou nesse pequeno tempo que ela ficou na escola elementar aqui, né, no 8º ano, que o professor falou pra gente, virou pra gente e falou: nossa, teve um teste de matemática que para ela não ia contar nota, até porque ela já tinha concluído o 8º ano no Brasil por conta dessa diferença de ano escolar, e ela fez a prova. Ela não tinha calculadora, porque nunca se levou calculadora para a escola, né? A vinha dessa coisa do Brasil. Poxa, ela fez a conta na mão. E aí eu brinco aqui com ela até hoje, 20 anos, tá maior do que eu, mas eu brinco com ela. Minha filha, cadê o papel? Não vai no coisa, né? Vamos manter, além de exercitar a mente, vários estudos aí mostram que a progressão de doenças que afetam o cérebro, o aprendizado, o cotidiano, né, se desenvolvem com mais dificuldade quando você tem um cérebro trabalhado especificamente em determinadas áreas e tudo. Então, mantém seu cérebro ativo e deixa a calculadora. Né? Mesma Mas coisa. sabia que o bilinguismo trabalha? Ela falar mais de um idioma, eles trabalham. Eles dizem que faz com que se você já tem uma doença degenerativa, né, que vai aparecer de qualquer forma, mas que vai retardar em até 4, 5 anos o surgimento dessa doença só de você falar outro idioma. Se você treinar, como você está falando, com matemática, aí eles falam com música, tem várias outras habilidades que você pode treinar para você, porque o cérebro é um músculo, né? Você está trabalhando o seu músculo. A atividade de criar novas palavras, né, Carla? Porque surgem umas palavras assim deles né, que não tem. Aqui a Alice ela fala uma coisa muito engraçada, que toda hora eu corrijo, mas ela não perdeu. Como é que é? Ela fala risão, risão. Mãe, a risão disso não é nem reason, nem razão, sabe? Mãe, a risão disso era igual a Amanda. Amanda, na época do Brasil, ela tinha um bloqueio com a palavra 100, o numeral 100. Sabe? Se você falasse, Amanda, conta até, vamos dizer, 102. Ela vinha, Carla, 99, 100, 101, 102. Sabe? Ela ficou muito, muito a colocar o 100 na cabeça dela. Igual uma prova. É o jabuti, é a Júlia com jabuti. Ela falava Júlia, não é jabuti, é jabotei. E pro Gabriel é muito difícil play. Quando ele traduz, ele falava assim: papai, coloca a Alexa para brincar, vamos brincar da música tal. E eu ficava, brincar de música? Só que é play a música em inglês, então play, brincar. Aí a gente, não, Gabriel, em português é tocar, porque aqui é uma palavra que serve para um monte de coisa, né? Você play o instrumento, você play a música, você play com um brinquedo. E aí, no português, você tem o brincar, você tem o tocar, você tem um monte. Então, ele usa a mesma para tudo. Então, assim, ele vai brincar com a música, ele vai brincar com o brinquedo, ele vai brincar com o instrumento. Era tudo a mesma coisa. Então, assim, essas transições. Mas faz parte do aprendizado quando você tem vários idiomas. Eles aqui têm dificuldade de falar cenoura e carrot. Eles só falam carote. É só o francês. É essa palavra que as outras eles misturam, trocam, mas essa não sai. É igual o 100 da Amanda aí. Não, o 100 da Amanda ficou. Era igual uma vez também que ela escreveu numa prova. E aí você vê, Carla, nessa prova foi na escola nova. Eu queria ir conversar. Ela não deixou. Ela falou, eu não quero mais isso. Eu não quero mais ter esse rótulo, né? Porque ela foi uma prova de história, ela tirou uma nota ótima, ela acertou acho que quase tudo da prova, mas ela, numa questão grande, né? Aquelas questões grandes, ela escreveu assim, mas por outra mão, e ainda botou vírgulazinha depois.
pessoas bonitinhas, sabe? Mas por outra mão, aí a professora riscou, colocou errado, tirou uns pontos dela, né? Aí eu ainda falei até pra ela, na hora, assim, falei, Amanda, por que você não falou, minha filha? Ela falou, não. Eu falei, quer que eu vá? Ela falou, não, 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 eu não quero mais esse rótulo, sabe? Tá errado, mãe, tá errado. Eu falei, tá certo, você tá me dando uma lição, mas realmente tá errado. Mas assim, acho que existe um motivo por trás disso. Aí ela, mãe, não interessa, tá errado, deixa pra lá, não sei o quê. Mas assim, também custou um pouquinho a superar essas traduções, né, 100% ao pé da Então, letra. na cabeça dela, o inglês era o primeiro idioma dela. O inglês dela até hoje é. Quer dizer, hoje mais ainda, mas mesmo no tempo do Brasil. Por exemplo, se você ligasse para minha casa e falasse assim, Amanda, olha só, anota um recado para sua mãe, eu vou te ditar. Primeiro ela escrevia no inglês, Carla. Aí depois, como ela sabia que teria que passar aquele recado para gente no português, aí depois você via, depois você achava o papelzinho lá no inglês, entendeu? Mas aí ela ia e botava no português, acho que com calma, pensando mais nas palavras e coisas assim. Aí ela esquematizava o recadinho dela e tava lá o recado para mim em português. Mas várias vezes depois eu achei assim o coisa em inglês, ou primeiro ela fez no inglês e aí depois ela trouxe aquilo para o português. Só no fim, assim, mais perto da gente voltar para cá, que isso já estava sendo mais superado. Mas ela, É. mesmo ela tendo sido alfabetizada no primeiro momento no português e uma alfabetização em que, assim, não foi uma alfabetização pensando em sair do Brasil, não, foi uma alfabetização, isso é para toda a sua vida, nós somos daqui, nós vamos viver aqui, porque, assim, você sabe, a gente não... O Rafael teve uma proposta de transferência no trabalho dele, não foi algo que a gente planejou a vida inteira e vamos fazer um processo de imigração, não foi isso, foi uma coisa meio assim, de repente. E aí Surpresa. ela, assim, a alfabetização foi naquela, não, vou viver aqui, mas mesmo assim, eu acho que como nos anos subsequentes, né, o que foi mais explorado foi a língua inglesa, foi o que ficou. E a Alicia nem se fala, né? Então a Alicia eu não Mas sei. quando você pergunta para a Alicia consegue falar qual que ela pensa, qual que ela tá na cabeça dela? Ou Eu, ela. eu nunca perguntei assim a ela, sabe, Carla? Tipo, quando eu te faço uma pergunta, você pensa em inglês, você pensa em português? Porque quando a gente conversa no português, ela é dinâmica, sabe? Ela não fica assim, tipo, não, não, não. Ela é. Eu percebo assim que o raciocínio dela vai no inglês. Por exemplo, ela não faz uma preferência em ver a televisão em português ou inglês, que a Amanda sempre fez. Amanda, não pode pôr no inglês? Ela não. O que tiver, ela vai, sabe? Mas ela não tem aquele processo de alfabetização que a Amanda teve, né? Ela aprendeu a ler a partir do inglês, com a gente ajudando, sem técnica nenhuma, sem nada. E ela foi escrevendo também a partir do que ela escrevia do inglês, trazendo para cá, né? Lembra que B com A é ba, né? Então, muitas das vezes, por exemplo, se você ditar alguma coisa para ela, você se depara, ou ela escreve para a gente, às vezes você se depara com uma palavra com um som de I, onde ela não colocou o I, ela colocou dois S. Sabe, ela faz uma coisa assim, por exemplo, tem vezes que você vê que ela queria botar um som de um R no início de uma palavra, ela bota um H, sabe? Ela ainda faz ela não escreve um português nem perto do que ela fala do português, mas ela tá indo. Só que ela tem uma coisa, ela não aceita que você corrija, sabe? Ela não aceita que você vá muito a fundo assim. E como eu vejo que ela se interessa em ir vencendo esses obstáculos dela, eu tenho deixado, sabe? Eu já fui mais incisiva com ela, de que vamos sentar, vamos fazer. Olha só, eu já tentei fazer. Vamos começar pela letra B, vamos começar pelo A. Então, A com E, você faz um ai, A, E. Né? Às vezes você fala para um amigo no modo informal, como que você iria escrever isso? Aí você faz um A com I, vai fazer um A. Eu já tentei isso, agora vamos pro B. Aí eu vejo que aquilo para ela é cruel. Aí eu parei.
sabe? Com isso. E aí eu deixo ela indo, porque eu vejo que ela tá indo da maneira dela e cada vez mais, agora já tá mais confidente em mandar mensagem, já tá mais confidente em fazer um cartão de aniversário ou de qualquer coisa, de escrever a cartinha, um bilhetinho no português. Ela treina a letrinha de mão dada. Mas se você comprar um caderninho de pautado e for colocar para ela, escreve assim, eu não quero, eu já sei. Mas aí daqui a pouco você entra no quarto, ela tá lá fazendo o caderninho. Então agora eu já Já sabe deixei que ela tem um tempo dela, né? ela. Eu tenho uma amiga que fala, todos, Flávio, calma, é criança, todos chegam, né? Um mais rápido, uns mais devagar, mas todos vão chegar. Então, assim, eu já baixei a minha expectativa com ela em relação a técnicas ou a teorias, sabe, Carla? E coisa assim, eu tô deixando ela Você ir. vai ver que no francês vai ajudar bastante. Eu já Muitas dessas dúvidas dela, ela vai conseguir resolver lá. Porque a parte de verbo, tudo é muito parecido. Eu falo com a Júlia, assim, eu pergunto para a Júlia, Júlia, como é que é em francês? Ela fala, eu falo, usa o mesmo final para o português. Aí ela usa e fala, viu, assim que é em português. Aí a cabecinha deles vão conseguir conectar, vai ser bem legal isso, conforme vai passando. Aqui uma vez a Júlia falou que o primeiro dela é o inglês, depois o francês e o português é o terceiro na lista dela, mas deve. que ela colocou. Com a Amanda, não. Com a Amanda, eu até sei que, assim, o português vem logo em segundo, até pela maneira como ela escreve, por essa procura dela por outras coisas e tudo. Mas com a Alice, eu acho que vai para esse caminho também. Mas eu já estou agora satisfeita demais aqui com as minhas férias, porque agora a gente está com um vizinho aqui que é até amigo dela da escola. Ele é de Brasília. E eu acho que como ele está assim, menos tempo aqui, ele trouxe o inglês, o português como primeira língua da brincadeira deles, sabe, Ah, Carla? Porque legal. eu acho que todos os nossos amigos aqui brasileiros, a Alicia se comunica com o amigo em inglês. Eu acho que todos, sabe? A gente Aqui eles começam em português, é quando você pisca, já está falando inglês. já nem começa mais, porque já teve aquele momento de que, aproveita, fala português, brinca em português. Assim, casais que são os dois do Brasil e que a gente fala português com eles, mas as crianças estão no inglês e tudo mais. Você vê a própria Bela de Raquel, né? Daí tudo, Amanda só se comunica com ela no inglês. Eu falo, vocês duas falam português. Vocês duas precisavam explorar o português. Aí, quando a gente se junta, ficamos nós e Raquel e Eduardo, português, meninos, português, meninos. E as duas no inglês. Mas esse amiguinho da Alicia, não. Primeiro eu já fiquei feliz de tê-lo como vizinho para brincar. Quando ele chamou e que eu cheguei na brincadeira, os dois estavam falando português, Carla, olha, meu coração explodiu assim de alegria. Eu falei, ai, não acredito. Eu pensei comigo, isso foi inacreditável. Aí eu entrei, comentei com o Rafael, falou, então não fala nada para eles não ficarem com vergonha. E tu vai falei, não, deixa brincar. E até agora, eles só no português, só no português, só no português. E foi engraçado que esses dias ela falou uma gíria. Nossa, agora eu não lembro o que é. Que eu ainda falei assim, ih, Alicia, sabe quem fala isso? Sua avó. Minha mãe fala essa gíria que ele falou. Agora eu não lembro mais o que era. Mas ela soltou aqui. Eu falei, a brincadeira em português está surtindo bom efeito. Porque ela já está até numas gírias e tudo mais. E tem gostado muito de brincar com ele e tudo mais. E ele é engraçado que ele fala para os outros vizinhos que, assim, eles são do mesmo país, eles falam a mesma língua. Aí ele confirma isso com a Alice em português, coisa que a Alice não faria, sabe? E, assim, tem sido ótimo, ótimo. Eu falei, foi meu melhor presente de férias. Não poderia ter sido melhor essa aproximação da língua, né? E uma vivência fora de casa, mas nesse ambiente dela, Mas né? eu acho isso interessante que a criança, ela, conforme ela vai crescendo, ela percebe essas nuances de idioma. Que a Júlia teve uma vez na sala, que ela teve uma amiguinha que veio de Portugal. Ela veio de Quebec, mas a família é de Portugal. E aí elas perceberam que elas falavam português, então elas ficaram como se fosse o idioma secreto delas. Quando elas queriam falar alguma coisa porque se ela falasse inglês, as crianças em volta iam entender. Se falasse francês, as crianças em volta iam entender. Então elas acharam um outro idioma que ninguém entendia, só as duas. Então ficou idioma secreto. A professora mandou até bilhete falando, olha, elas estão falando demais português na sala.
porque elas falavam para as outras crianças não entender de propósito, tipo assim, esse é o nosso idioma secreto. Então, quando eu vejo o Gabriel fazendo a mesma coisa, se ele tá com um amigo, tem crianças que falam português, né, na escola deles, que ele quer falar alguma coisa, mas, tipo, não quer que os outros percebam, ele vai e fala o português. Então, eu fico assim, né, eu sei mais uma que você ainda não sabe. Então, tipo, se eu precisar falar com ele aqui, eu vou falar nessa. E acontece deles falarem alguma coisa, a minha mãe tá falando português comigo. Aí as crianças, o que que a sua mãe tá falando? Parece francês, porque assim, tem hora que o som parece, mas eu não entendi nada. Aí eles falam, não, ela falou português e falou isso, isso. Então fica tipo sendo a língua, a nossa língua, a língua, sabe, cria uma coisa diferente para eles. Eles usam de uma outra forma. É bem legal isso. Mas obrigada. O Nada, tempo tá cara. passando super rápido aqui, A gente tem né? papo o dia inteiro, né? Tem. Então, obrigada de verdade por essa oportunidade. Vamos marcar a gente ir para Falar. Montreal, para essas crianças falarem um monte. E a gente Uhum. continua se falando e a gente marca outra conversa para a gente Quando você, continuar aqui. quando você quiser, com certeza. Espero revê-los em breve. Beijo. Obrigada. Tchau, Beijo. gente. Tá. Bom dia.